Olá pessoal, vamos iniciar nossas aulas de Sociologia em 2021. E o primeiro conteúdo é falando sobre o Estado. Então, o Estado, como ele influencia a sociedade? Qual é o papel do Estado na sociedade? O Estado, ele é detentor do poder legítimo. O que seria o poder legítimo? Aquele poder que nós reconhecemos e aceitamos todos os mandos que ele nos impõe. Então, o Estado ele tem esse poder legítimo, tem o poder inclusive, de agredir fisicamente, matar, isso tudo dentro da lei. Então, só quem tem esse poder é o Estado. Qualquer outra pessoa que exercer ou fazer o que o Estado faz está contra a lei. Só o Estado é que pode agredir, prender e matar. Certo? Aqui nós vamos ver os tipos de Estado. Ele se divide basicamente em duas esferas. Nós temos aí o Estado, tínhamos no caso, ainda há resquícios de estados absolutistas atualmente, é o exemplo do Irã, é exemplo da Coreia do Norte, que são estados ainda absolutistas, onde tem poder concentrado nas mãos de um único ditador. No caso do Irã é o Ayatollah, e no caso da Coreia do Norte é o ditador comunista. Então, o Estado absolutismo, que historicamente perdurou aí do século XIV ao século XV e surgiu com o Renascimento, onde o poder é centralizado nas mãos de uma única pessoa. Então, nessa época do absolutismo, uma única pessoa que influenciava toda a sociedade. Ele é que determinava quem seria preso, ele é que julgava, ele é que criava as leis e que revogava as leis. Então, nesse caso aqui do poder absolutista, ainda temos alguns países, como eu tinha falado, mas de uma forma geral durou até o século XV. Aí veio o Estado Nacional, com a Revolução Francesa, o chamado Estado Moderno. O Estado Nacional, que é o Estado Moderno, que veio com a Revolução Francesa, justamente com as reivindicações de que o Estado tem que ser atrelado ao povo, então o povo é que deve governar, e para isso ele precisa escolher o seu governante. Né? O povo não pode governar sozinho, ele tem que escolher o governante e submeter-se às ordens dele, porque foi o povo que escolheu. A democracia já existe bem antes, né, na Grécia Antiga, mas passou por tempo sem democracia e voltou com o Estado Nacional. Nesse Estado Nacional, os poderes são divididos a partir do século XVIII, foi quando surgiu o Estado moderno, o Estado Nacional, e a partir do século XVIII é que ocorreu essa divisão dos poderes na Europa e América do Norte. Apenas no século XIX é que a América do Sul começou a receber as ideias do Estado Nacional. Foi quando começaram a surgir as primeiras independências dos países da América do Sul, lá no século XIX. O Brasil, por exemplo, em 1888. No século XX é que alguns países da África e Ásia começaram a experimentar esse Estado Nacional também com a independência do imperialismo europeu que estava em vigor com a independência dos países africanos e asiáticos, a maioria deles, pelo menos, e que começaram a surgir os primeiros estados nacionais com divisão de poderes e dessa forma a população passou a ser influenciada de uma maneira diferente. A sociedade passou a conviver de uma maneira diferente, não mais sob o domínio de um imperialista, mas sim com uma pessoa eleita pelo povo. O Estado Nacional, para ser considerado Estado Nacional, ele deve ter instituições políticas e administrativas. Essas instituições políticas e administrativas são as instituições que organizam o Estado, né? Administram
o Estado. A exemplo do Brasil, nós temos as instituições que organizam a educação, que organizam a economia, que organizam a sociedade de uma maneira geral, que criam as leis, que aprovam as leis e que determina que essas leis sejam cumpridas. Então, há essas instituições que regem o país. Tem que ter o território delimitado. Então, o Estado tem aquele território delimitado que tem que ser reconhecido internacionalmente para existir. Então, é o território nacional, o território que o Estado tem poder sobre ele. Então, dentro daquele território, o Estado é que domina a sociedade. O Estado é que dita as regras para a sociedade cumpri-las. Em caso não as cumpra, estão sujeitos às sanções que o próprio Estado determina, que as leis do Estado determinam. Então, a sociedade convive naquele território e tenta manter-se obediente diante do Estado. Claro que há criminalidade e muitos fogem do Estado, fogem do país para não ser presos. Então há também os acordos internacionais de extradição de criminosos. Os poderes para criar e administrar normas e leis. Então temos o poder legislativo, por exemplo, que cria as leis, as normas que nós devemos seguir. Então, sem o poder legislativo, um poder separado do poder executivo, aí o que aconteceria seria um Estado absolutista, a exemplo lá do Irã, da Coreia do Norte, ou lá da Idade Média. Então, os poderes são separados no Estado nacional. E esse poder é dividido em 3 esferas, como já sabemos, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E o Estado Nacional também pode existir de 2 maneiras, a República e a Monarquia. Atualmente existem muitas repúblicas, mas também muitas monarquias. A República pode ser presidencialista ou parlamentarista. Dependendo de como essa república for, vai influenciar a sociedade de maneira diferente. A república presidencialista, o presidente é o chefe de Estado e também o chefe de governo. Então, há a eleição do presidente, nós elegemos esse presidente, ele vai ser o chefe do executivo, ele é que vai administrar o país e também vai representar o país internacionalmente. No caso do sistema parlamentarista, a república parlamentarista, é diferente. Nós podemos até eleger o presidente, mas ele não tem o poder de governar, ele não tem o poder de administrar o país. Quem administra o Estado é o primeiro-ministro, que é eleito pelo Congresso, ou seja, os deputados é que elegem a pessoa que vai comandar o país. E o presidente faz o quê? Ele apenas representa o país internacionalmente. Então ele só vai servir como chefe de Estado e não como chefe de governo. O chefe de governo é a pessoa que tem autoridade dentro do território nacional. O chefe de governo é que governa, que administra o território e o dinheiro dos contribuintes. No caso do sistema parlamentarista, quem faz a governança é o primeiro-ministro, que é eleito pelos deputados. Nas monarquias, podemos ter a monarquia absolutista. O Irã é uma monarquia absolutista ainda, na figura do Ayatollah. Ele tem todas o poder de criar leis, de executar leis, de fazer o que quiser. E temos as monarquias parlamentaristas, que são a maioria atualmente. A maioria estão na Europa ainda, por exemplo do Reino Unido, da Dinamarca, Suécia, Noruega, a própria Espanha, são monarquias parlamentaristas, em que tem o rei, rainha, príncipe, conde, duque, por exemplo, ducado
de Luxemburgo, é um ducado, então quem é o monarca é o duque, e é ele que exerce o poder de representar o seu país, ele é o chefe de Estado. E quem governa é o primeiro-ministro. Então, em todas as monarquias parlamentaristas, o governo, a administração do Estado está nas mãos do primeiro-ministro e não do rei, a não ser que seja uma monarquia absolutista. Existem algumas organizações territoriais que os estados desenvolveram ao longo do tempo. De acordo com essas organizações, também influenciam de uma maneira diferente a sociedade. Nós temos o Estado unitário, em que não há divisão política. E o que seria divisões políticas? A exemplo do Brasil. O Brasil é um Estado unitário? Não. Por quê? Porque o Brasil é um Estado federal. É uma federação, que vamos ver mais adiante. Como assim federação? Cada unidade da Federação Brasileira é chamada de Estado aqui em nosso país, como o Estado de Pernambuco. E qual a diferença do Estado de Pernambuco para o Estado nacional? O Estado nacional representa a União. E o que é a União? União é todo o que for pertencente àquele Estado nacional. O território, as divisões políticas, tudo. E o Estado administrativo, ou Estado da Federação, são as subdivisões políticas. Então, o Brasil é dividido em estados. Então, cada estado tem uma certa autonomia, tem a sua própria Constituição, mas que tem que obedecer à esfera nacional. Os Estados Unidos também é uma federação, só que é diferente. Os estados americanos têm mais autonomia. Eles têm leis que, por exemplo, pode ter pena de morte em alguns estados, pode dirigir carros a partir de 16 anos. Alguns estados proíbem o consumo de bebida alcoólica a partir de determinada hora. Então, a União dos Estados Unidos é responsável somente por coisas de esfera nacionais. Eles não interferem nos estados. Os estados são bem autônomos nesse caso aí. Então, no Estado unitário não há divisão política, não há subdivisões, é um Estado só. O que tem são as cidades e as regiões, que não há pessoas que administram esses territórios. Apenas nas cidades, que cada cidade tem um administrador, mas é submetido à lei da União. O Estado unitário pode criar ou extinguir subdivisões livremente, dependendo de sua vontade. E as subdivisões não têm poderes, não têm poder autônomo, não tem que obedecer tudo que o Estado unitário manda. O Estado unitário mandando, as subdivisões que fazem. Tem o administrador que exerce a sua função, mas está subordinado ao Estado unitário, às ordens da União. Aqui nós temos um mapa que temos vários estados unitários, a maioria deles, na verdade, quase todos os estados da África, muitos na Ásia, a China, por exemplo, que é quase absolutista, tem algumas regiões autônomas, mas tem o poder central, que é na figura do Partido Comunista, não é nem de uma pessoa, e sim do Partido Comunista Chinês. Aqui na América do Sul, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia também e as 3 Guianas. Toda a América Central são de estados unitários, também são estados com territórios muito pequenos. Na Europa, muitos estados também são unitários, têm regiões administrativas, mas eles obedecem às ordens do poder central, do poder do Estado unitário. Exemplo da Espanha, por exemplo, tem várias subdivisões com autonomia, mas cada uma tem que obedecer o poder do rei, ou do primeiro-ministro, no caso. Esse é um dos tipos de organização de Estado. Aí temos a federação, no caso Brasil e Estados Unidos são federações,
que são divididos em estados. A Argentina também é uma federação dividida em províncias, e cada um desses estados ou províncias tem uma certa autonomia para governar, para exercer suas funções, e são eleitos pelo povo, diferentemente do Estado unitário, que se existir subdivisões, é o próprio Estado que nomeia quem vai administrar aquela subdivisão. Então, há subdivisões políticas e elas têm certa autonomia. Nos Estados Unidos tem mais autonomia do que no Brasil, como já tinha adiantado. E não pode ser extintas unilateralmente. O que isso significa? O Estado não pode simplesmente extinguir Pernambuco, por exemplo. Não, vamos dividir Pernambuco em 3 novos estados. Não pode. Tem que haver uma consulta pública, tem que haver um referendo para saber se a população concorda com essa subdivisão, com essa extinção ou com a nova criação, com a criação de uma nova unidade da federação. Assim como ocorreu, por exemplo, em Goiás, que abrangia os estados de Goiás e Tocantins, e a partir de um referendo, com um processo muito demorado, dividiu o estado em 2, o estado de Goiás e o estado de Tocantins, que era um só. E possui legislação submetida ao poder central. Eles têm sua própria lei, sua própria legislação, mas que ela é submetida, tem que obedecer, não pode criar nada novo, tem que estar de acordo com o poder central. Então, dessa forma que as federações exercem o poder sobre a nossa sociedade. Ainda existiu há um tempo atrás as confederações, não existem mais. São um conjunto de repúblicas autônomas, a exemplo da Suíça aqui. O nome dessas repúblicas eram chamadas de cantões. Veja só, aqui Zurich, por exemplo. Cada subdivisão dessa, Berna, era um cantão, ou seja, um estado autônomo. Só que o poder central, na figura do governante, presidente, rei, seja o que for, era responsável por administrar as questões internacionais de comércio internacional, a defesa de todas as repúblicas e também das relações internacionais com outros grupos. Era como se fosse vários países autônomos que podiam ter suas próprias leis, independentemente da lei centralizada, mas que tinha essa união referente à defesa das Forças Armadas, ao comércio internacional, tinha que obedecer às leis do comércio internacional e das relações com os outros demais países. No caso, a Suíça foi uma confederação por 5 anos, na época de Napoleão. Napoleão Bonaparte invadiu a Suíça, dominou a Suíça e tornou-se o presidente da Suíça. Por 5 anos, dividiu a Suíça em 26 cantões. Mas não deu certo, terminou dissolvendo e reunificou todo o país. No caso dos Estados Unidos, os estados do Sul tentaram formar uma confederação dos estados sulinos que eram regidos pelo Partido Republicano e era escravista. Então, a maior parte dos Estados Unidos era anti-escravidão, os republicanos no caso, e no sul do país era dominado pelos democratas. Me enganei aí, os democratas que eram escravistas. Os democratas que queriam manter a escravidão. Abraham Lincoln, que era republicano, é que quando assumiu o governo, proibiu a formação da confederação, tornou a confederação ilegal, então houve a guerra civil e a dissolução dos estados confederados. Então cada estado voltou a ser um estado americano e a confederação, apesar de tentarem formá-la, mas não conseguiram. E também foi justamente Abraham Lincoln, um republicano, que acabou com a escravidão nos Estados Unidos. A Suíça foi a última confederação legítima, né? Os estados confederados dos Estados Unidos não foi legítimo, foi ilegítimo,
foi uma tentativa de separar os Estados Unidos, justamente por conta dos democratas do Sul, que queria separar e manter a sua vida de escravidão e de riquezas, né? Os republicanos eram a elite, aliás, os democratas eram a elite dos Estados Unidos. E também temos os estados associados. Hoje nós temos vários estados associados, ainda é um resquício da confederação, em que um estado depende do outro, é independente, tem sua autonomia, é um estado totalmente independente, mas depende de outro estado, principalmente na questão de defesa. Ele é um sócio de outro estado. Como, por exemplo, o Vaticano, que não tem seu exército, não tem suas forças armadas, é um estado livre, que tem suas próprias leis, mas depende da Suíça e da Itália para a defesa do seu território. As Ilhas Marshall também é outra nação independente, economicamente, politicamente, mas que tem essa associação com os Estados Unidos em relação à defesa das Ilhas Marshall. Andorra também, apesar de ser um país pequeno, mas é bem maior do que a Suíça, bem maior do que o Vaticano, bem maior do que as Ilhas Marshall, mas que não tem forças armadas e depende da França e da Espanha para defender o seu território. Mônaco é outro exemplo, o Principado de Mônaco é uma cidade com 1 km² de extensão, muito pequeno, mas tem suas próprias leis, mas depende da França em relação à defesa do território. E a Itália também é responsável pela defesa de San Marino, outra cidade-estado, a exemplo de Mônaco e Vaticano, que não tem defesa própria, depende da Itália.